Mais um vídeo aqui para o canal e hoje estou devendo essa casa, Casa RA, uma casa aqui que já andou bastante, né? E eu vou mostrar o que a gente fez e o que a gente não fez, o que falta fazer nesse projeto. Vamos lá, né? A última vez que eu mostrei, se eu não me engano, eu tinha modelado a parte da cozinha. Porém, nessa versão de projeto, nós já temos todo o projeto de interiores feito. E a gente tem alguns ajustes para fazer, é o que eu vou fazer aqui no vídeo também, tá? Então, vamos para o vídeo. Pois bem, como eu já mostrei a cozinha e a sala, vou pular essa parte e vou mostrar aqui as alterações que a gente fez, né? Então, aqui, primeira parte, essa etapa agora, a gente está limpando o arquivo e colocando cada elemento no seu devido lugar. Então, cada bloco de móvel que vão ser marcenaria planejada, eu já coloco marcenaria planejada. Bancada, a gente também coloca no lugar de bancada e na classificação de marmoaria, isso aqui é a limpeza do arquivo, tá? E aqui a gente já bota alguns detalhezinhos preliminares pro detalhe mais sério, né? Que é o detalhamento do projeto executivo. Nesse caso aqui, é esse recorte na bancada que a gente tem da área molhada, tá? Esse recortezinho aqui eu faço com abertura. Então é uma abertura que eu boto na pedra. Em vez dela cortar tudo, eu boto para ela cortar só 1 centímetrozinho, tá? E aí ela cria essa área molhada aqui. Então tudo vai sendo criado. Então prateleira, eu botei já aqui alguns IDs, aqui eu já coloquei o vegetal de marcenaria planejado e a classificação de marcenaria. Vou dar um exemplo, essa pedra aqui, ó, todas elas, né? Elas vão entrar como pedra, elas vão entrar como pedra acabamento. Vamos ver aqui, não tem. Mas eu vou colocar aqui, ó, em vez de bancadas, classificações. Deixa eu ver, ó. Nesse caso, esse arquivo não tem, a gente vai criar rapidinho. Então a gente vem aqui no ArchiCAD, a gente cria um novo, a gente bota Arch e a gente bota pedra acabamento. Essa pedra acabamento, ela pode ser rodapé, se for rodapé em pedra, ela pode ser, vamos dar outro exemplo aqui, ela pode ser soleira, ela pode ser qualquer detalhe de pedra que você vai usar como acabamento pode servir como pedra acabamento, tá? Então, nesse caso aqui, a gente seleciona toda ela. Para ficar mais fácil de facilitar, eu vou agrupar isso aqui. Então, eu venho aqui, faço um agrupar, Ctrl G. Ele agrupou, a gente vem na laje, a gente bota pedra agora. Pedra acabamento. Então, ele está no vegetal de pedra acabamento, isso já é ótimo. E agora a gente vai criar uma classificação. Gestão de classificações, a gente abre aqui. Esses aqui foram que eu criei. Caso marmoaria, pode ser na marmoaria também. Não tem problema nenhum, porque aí nesse caso a gente já consegue levar tudo para marmoaria. Isso tudo vai ser serviço de marmoaria. Então eu generalizo. Se você quiser ser mais específico, não tem BO. Então aqui a gente vai fazer toda essa limpeza. Toda essa limpeza. Aqui entra determinado sanitário, isso aqui já está errado. E a gente vai. Por quê? Porque a gente faz um arquivo mais simples, mais fácil, a gente precisa de velocidade. Depois que a gente cria essa velocidade, a gente precisa de organização, porque agora a gente vai para as plantas. Então, cada planta dessa, a gente vai precisar que isso esteja na nomenclatura correta, tudo bonitinho. Entendeu? Se não tiver, aí dá problema. Por exemplo, eu posso fazer uma planta só para mamoaria, e aí nesse caso eu crio uma classificação só para ficar para quem vai fazer as pedras. E aí a gente tem essa solução. Beleza? Essa pedra de 2 centímetros, aqui eu vou ter que fazer o quê? Conectar a operação de elementos sólidos, ele aqui é o operador e o alvo é o contrapiso. Então a gente botou como alvo subtração, ele vai fazer o corte. Beleza, entendido? E aí nessa etapa a gente vai fazer tudo isso. Botar pedra, acabamento, ou soleira, você que sabe aí. E aí vai criando essa organização. Tá? Mas vamos lá. Como eu vou fazer isso nessa etapa, eu vou pular para a parte do interior que eu não tinha falado ainda, tá? Então vamos lá. Pulando aqui para o quarto, vamos falar primeiro do quarto. Deixa eu ver qual quarto que a gente vai falar primeiro. Pronto, vamos começar pelo escritório, que é o primeiro, depois a gente vai para outro. O escritório, bem simples, não tem dificuldade nenhuma, tá? Esse armário aqui, eu fiz todo com laje, com parede e viga. E qual é o diferencial dele, tá? O diferencial dele é o seguinte, ele tem esses acabamentos mais neoclássicos aqui, tá? Isso aqui, gente, a gente coloca, eu fiz aqui com um viga redondinho, no caso aqui foi uma laje, eu fiz o quê? Eu botei em planta e fiz uma meia laje. Então se vocês verem aqui, ela tá cortada pela metade, tá?
Mas eu já descobri que aqui já não vai ser possível. Então, nesse caso, era melhor colocar um quadradinho, porque o marceneiro que vai fazer isso aqui, ele já disse que a máquina dele não faz essas curvas, tá? E acredito que para fazer isso aqui do jeito que eu quero, vai precisar de um artesão, uma coisa mais elaborada. Então, nesse caso aqui, nem vale a pena, tá bom? Mas todos esses circundantes aqui, essas coisas mais circulares, elas vão ser feitas com alguma coisa mais... Não vão ser feitas com quadradinho mesmo, que nem tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu fiz o quê? Eu fiz uma viga, e aí eu criei um perfil complexo, nomeei o gesso antigo, que também vai funcionar para gesso, e aí criei como se fosse um rodapézinho aqui, tá? E aí depois eu vou ter que colocar isso tudo, as vigas que eu usei, as lajes que eu usei, como marcenaria planejada. Porque isso aqui, ó, tá como piso. Ou seja, eu só modelei, eu não me preocupei muito em organizar. Então agora vem a parte de organização, tá bom? Então é interessantíssimo você revisar seu projeto nessa etapa. Esse bloquinho aqui foi um bloco que eu peguei da 3D Warehouse, né? E aí eu transformei para um bloquinho aqui do ArchiCAD. Tá? E esse bloquinho aqui, ele já vai para o meu arquivo de consulta, né? Que eu já deixo lá e atualizo ele todo semestre. Então, é uma coisa muito boa. A gente tem aqui também o Bolserri, que a gente criou na parede. Esse Bolserri aqui a gente cria com guarda-corpo. É muito simples de fazer. O segmento, ele é só um painel. E aí a gente tem o painel de parede, que é esse painel de parede. E a gente, em vez de deixar o painel com alguma espessura, a gente deixa ele zerado. Então ele zera, ele fica zerado. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer aqui do lado rapidinho para vocês visualizarem, tá certo? Vou colocar aqui, que é melhor. Vou colocar um guarda-corpo normal, do default, e eu vou colocar ele aqui, para vocês darem uma olhada. Vou botar o título desse vídeo, Modelando o Guarda-Corpo com Bolserri. E aí o que a gente vai fazer, tá? Esse aqui ele usou balaustre, a gente não usa balaustre, a gente não usa corrimão e a gente também não usa a barra superior, então a gente apaga tudo, tá? Os postes internos a gente também apaga e a barra inferior a gente também apaga. O que a gente vai usar aqui nos Bolserris, tá? A gente vai usar painel. Então o painel a gente vai escolher, em vez desse aqui, a gente vai escolher o painel de parede, criando painel de parede, para vocês verem como é que ficou, ele fica desse jeito aqui, tá? E aí agora a gente vai fazer algumas configurações, tá bom? Nesse caso, deixa eu ver aqui. Bom, na verdade não, eu esqueci de adicionar. Pronto, adicionei o painel, ele vai ficar assim. É porque quando eu fiz o Bolserri, eu tive que já botar ele invisível. Então ele acabava que ficava nessa moldura. Como é que funciona? Você está vendo que ele já fez um Bolserrizinho aqui. Tá? Ele já fez um Bolserrizinho aqui. Agora eu preciso tirar esse painel aqui do fundo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou zerar essa medida e a gente vai verificar como é que ficou. Pronto, ó. Ele já tirou o painel, a gente só tem essa base interna aqui. Como é que a gente resolve isso, tá? Simples, a gente vem aqui na moldura, sobreposição de moldura, né? No caso do painel, e a gente tira e coloca ar. Colocando ar, tu vai aqui fora e vê se ele realmente ficou. Ou seja, a gente já tem aqui a moldurinha, tá vendo? Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esses postes aqui. Esses postes aqui são os responsáveis de cada quina que tem no teu guarda-corpo. Ele vai criar um poste. Então a gente vai colocar ele nenhum. E aí ele vai ter aqui o guarda-corpo. Só o Bolserri. E aí a gente consegue diminuir. Como é que eu gosto de fazer, tá? Isso aqui é interessante. Eu gosto de separar o Bolserri de acordo com o segmento aqui, ó. Nesse caso aqui, eu teria que adicionar alguns postes internos para criar essa divisória. E aí, o poste interno eu coloco nenhum. E aí, com isso aqui habilita. É isso mesmo. E aí eu vou distribuir em partes iguais, ou seja, 1 metro. Ou eu coloco dividir em partes. Eu quero 2 Bolserris. E aí ele vai, calcula para mim aí, e ele faz. Nessa medida ele divide em 2 Bolserris. É isso mesmo, gente. Ó. No caso, tem que colocar o poste interno e botar ele com nenhum. E aí o poste interno ele vai fazer essa divisória. E aqui a gente pode definir quantos Bolserris a gente quer por medida. Então, se eu quero 3 nessa medida, ele vai trabalhar com o 3. Se eu quero só 1 nessa medida, ele vai trabalhar só com 1. É isso aí. Então, a gente criou o Bolserri. Simplão, né? Fácil, fácil, fácil. Qual é o outro passo aqui que a gente criou nesse quarto aqui? Esse quarto é bem de boa. Cama do próprio ArchiCAD mesmo, só para a gente representar. Painel, a gente fez com parede mesmo. A novidade aqui é o Bolserri. E como é que funciona aqui também a questão do forro, tá? O forro, ele tem aqui, vocês estão vendo esse recorte aqui.
tá? Esse recorte aqui de viga segmentada, onde a gente cria um perfil complexo e aí coloca a viga. Eu criei isso aqui, esse aqui eu não criei. Esse aqui eu peguei do arquivo de consulta, tá? Esse arquivo de consulta que eu uso aqui durante os meus vídeos, durante as minhas modelagens, para me ajudar bastante. Ele tá bem aqui, ó. Tá tudo nomenclaturado bem direitinho para não ter BO, para não ter problema. Cortineiro com ou sem blackout. Pego Ctrl C, levo para o meu arquivo, tem que ser em planta baixa, tá? Porque senão não dá certo. Ctrl V. E aí ele vai pedir isso aqui e ele vai colar em cima do que eu já tinha. Como eu não quero bagunçar, eu não vou colar, mas é só Ctrl V e aceitar as propostas, tá? E aí ele cria esse perfil complexo. Como é que funciona esse perfil complexo, tá? A gente vem bem aqui no perfis complexos, opções, gestor de perfil, e agora a gente vai procurar aqui, Sanca. Sanca. Forro, cortineiro, blackout. Ele é bem simples, tá, gente? Então a gente tem aqui uma altura de dentro de 18 centímetros e na lateral aqui a gente tem de 15. Não se preocupe, porque essas medidas aqui a gente consegue alterar. Você só tem que habilitar essas condições aqui, tá bom? Beleza. Aí, para a gente cortar o forro, sem a gente precisar se preocupar, a gente coloca aqui um volume de amoldura por dentro, tá? E aqui é como se o forro fosse ficar nessa parte aqui, ó. O forro ele fica nessa partezinha aqui, tá certo? Ó, ele fica como se fosse aqui. E aí, como ele fica aqui, tá vendo que o volume de ar ele desce e faz esse recorte? Pois é. Então é já automático. Se eu pegar aqui, modelar para cá, ou seja, ele já vai fazer o recorte, tá certo? Ele já vai fazer o recorte. E aqui, gente, você tem que entender o seguinte. Esse lado eu não precisei de fechamento. Porém, esse lado aqui, eu precisei de fechamento. E como é que a gente faz o fechamento, tá? É bem simples. A gente cria, tá vendo aqui? Eu peguei para editar e aí eu boto para duplicar. Duplicando ele, eu consigo criar um novo perfil e eu vou vou renomear ele para fechamento, como eu tenho bem aqui. Eu tenho aqui, ó, cortineiro forro blackout, cortineiro com ou sem blackout fechamento. E aí eu entrando aqui nas definições, é bem simples. Eu mantenho as medidas internas e aí esse fechamento ele vai até onde estava aquele a moldura aqui dentro. Tá certo? É bem simples de fazer, não tem BO nenhum. Se você não quiser ter esse trabalho todo de criar esses perfis aqui, essas coisas, estou disponibilizando o meu modelo de consulta, né, por R$ 27,90, não, R$ 27,50 reais. Você clica aí e você já tem esse acesso todo, tá? Ele está em arquivo PLA e eu recomendo você deixar ele em PLA. E aqui a gente tem rodapés e forros, a gente tem aqui alguns mobiliários que eu modelei, a gente tem aqui alguns tipos de bancada em viga segmentada, tá? Que eu só uso realmente no projeto, no arquivo mesmo de projeto executivo, porque elas são mais fáceis de documentar. Porém, aqui o cliente já tem que estar decidido o que vai fazer, tá? Olha aqui, ó. A gente tem aqui essas bancadas, essas cubas esculpidas, todas paramétricas, tá bom? Agora a gente vai aqui pro quarto, tá, gente? Então a gente está aqui no quarto deles, né? Vamos passar pro quarto. Vamos pro quarto deles aqui. Como é que eu fiz, tá? Primeiro eu peguei um revestimento, coloquei na parede. Esse revestimento aqui, eu encontrei a textura dele no site da Eliane. Eliane não, da Bianco Gress. E aí eles disponibilizam essa textura. Então é basicamente lá, baixar, jogar na tua biblioteca de texturas. No meu caso aqui, eu tenho essa biblioteca de texturas aqui, ó. Biblioteca texturas para projetos. Então eu jogo tudo aqui, separo lá dentro por piso, parede, tá bom? E aí venho depois aqui na parte de superfícies e aí eu crio aqui. Eu posso criar um novo, eu posso duplicar. Se for novo, coloca novo do catálogo e procura a tua biblioteca aqui, tá? Se não, duplica, também não tem problema. Copiei aqui, dupliquei, venho aqui nessa pastinha aqui do canto e aí eu procuro o que foi vinculado, tá? Eu prefiro sempre fazer desse jeito aqui. Acho que é melhor. Ó, nesse caso aqui eu procurei, ó, botei aqui textura gris Armani. E aí eu já encontrei aqui a biblioteca. Mas a gente tem outros aqui, ó, que é a biblioteca de texturas, que a gente pode criar. E aqui, como eu falei, ó, separa em outras texturas, textura de pedra, MDF, parede, piso, tapete. Todas essas têm seus modelos aqui, tá? Nesse caso aqui, o Lucasinho. Adorei esse revestimento. E aí eu coloquei aqui também. Beleza? E a gente tá. Esse aqui eu fiz também com guarda-corpo. Beleza? Como é que a gente faz isso aqui com guarda-corpo? A gente também vai trabalhar painel, só que diferente daquele painel, a gente vai ter que usar o painel personalizado, tá?
Como é que a gente cria um painel personalizado? A gente tem que vir aqui, dar um exemplo. Você vai ter que modelar isso aqui, tá? Bem simples de modelar, não tem segredo. Vou modelar rapidinho aqui para vocês, qualquer coisa a gente faz 2 vídeos só para isso. Ó, tá vendo aqui que ele tem uma meia parede, né? E hoje ele está em bloco. Se você olhar aqui, ele está em morph. E como é que a gente faz isso, tá? Tem algumas formas da gente fazer. A gente pode criar aqui, vou criar aqui para ser mais rápido, uma laje. Eu quero uma altura de quanto para esse painel almofadado? 1. E aí eu crio aqui, ó. Cadê minha laje do céu? Foi para onde? Ah, que deve ter cortado aqui. Ó, fui lá para cima. Desço aqui, jogo a linha aqui, por exemplo. Tá? Ela já está em pezinho, então não tem BO. Aí a gente vai fazer o quê? Nesse caso aqui, eu só consigo fazer se for desse jeito. Então eu pego todas as arestas e boto aqui 1%, deu 1%. Vocês veem que ela ficou na lateral, mas a parte superior ela não fica, ela vai ficar em morph. Então a gente converte em morph e a gente clica aqui no canto. E aí procura, no canto não, nessa arestazinha, tá vendo? Clicou na aresta, a gente procura esse aqui, ó. E aí ele vai bolear. Aí o raio, ele vai dizer, se eu mudar aqui, ele vai dizer que não dá certo. Ó. Então ele vai procurar um raio que dê. Pronto, tu criou aqui um painelzinho, meio painelzinho, onde tem os cantos boleados. Simples assim, não tem mel nenhum, vocês viram, né? Tranquilo, tranquilo. E aí a gente pode usar esse painel para o objeto que a gente criou, que é o que eu fiz. Esse ficou até melhor do que o que eu tinha feito antes. Aí no caso, pronto. Selecionei, venho aqui em arquivo, biblioteca, crio aqui, ó, salvar como painel de guarda-corpo. Acabou-se. Aí eu crio aqui, ó, cadê? Procura aqui um... Eu não sei qual foi o nome que eu coloquei, mas eu vou botar teste aqui. Teste 02. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Pronto, a gente já criou. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o guarda-corpo do zero aqui. Acabou-se. Criar tudo do guarda-corpo. Selecionei o guarda-corpo tradicional. Selecionado. Venho aqui. E aí eu venho em painel. Apago o que eu já tinha. Apago. Esse aqui também. Esse aqui também. Perfeito. E aqui o poste interno a gente coloca ele invisível. E a gente vem no painel e a gente procura o painel teste 2, que foi o que eu coloquei o nome, né? Criou o painel teste 2, a gente vê se é ele mesmo. A gente coloca para testar. Pronto. Tinha selecionado errado, aí fica difícil. Aí, por exemplo, eu tenho aqui, vamos pegar a medida dele só pra gente ver. 32, né, aproximadamente. Então, nesse caso, 1, 2, então tem que ser 32, 32. Poste interno ele tem que ser 60. E aqui a gente tem que trabalhar segmento 2. Nossa, deu ferrado aqui. Vou botar aqui 3. Ah, não, ele está dividindo segmento. Não é, então não dá não. Tem que ser esse aqui mesmo. Aí bem aqui a gente tem que ver o que está acontecendo. Se eu não me engano, eu venho por aqui. Tentando fazer ao vivo, meu amigo. Esses erros acontecem ao vivo, a gente faz ao vivo mesmo. Vou botar aqui 32, que é o que tem aqui. Por que não tá indo? Tô entendendo. É isso mesmo, ó. Pronto. A gente tem que vir aqui, guarda-corpo, distribuição e posição dos padrões, e aí escolher a medida aqui que vai dividir o segmento que você tem em quantas partes você modelou. O ruim do painel é isso, ele não fica tão inteligente. Ó. Então tem que ser no olho mesmo. Aqui eu criei 7, deu certo 7, aqui tem uma dimensãozinha. No caso eu vou ter que diminuir um pouco, porque não adianta eu colocar 8 aqui, que ele não vai pegar. Vou botar aqui 8. Ó, ele vai passar um por cima do outro. Então isso você tem que ver direitinho. Basicamente é assim que a gente faz. E aí a gente calcula direitinho. Por exemplo, se eu tenho 1 metro, não. Se eu tenho 10 metros e eu quero preencher todos certinhos, eu preciso criar esse almofadado de 1 metro.
e aí vai ficar 10 almofadadas de 1 metro. Tá? Sem medidas quebradas que vão dificultar a sua vida. Eu criei aqui meio nas pressas, mas deu certo, viu? É assim que a gente criou o guarda-corpo. Beleza? Desculpa aí ter errado bastante, mas é assim mesmo, ao vivo a gente tem que se virar. Agora, criado o guarda-corpo, né, a gente foi e criou aqui, criamos aqui o painel, criamos aqui esse painel, eu criei aqui um pilar como fita de LED, tá bom? Esse móvelzinho é um próprio móvel do ArchiCAD. Esse aqui também é um próprio móvel do ArchiCAD, a gente colocou uma lajezinha em cima, depois veio com um móvelzinho, esse móvelzinho aqui é muito bom. Bloco de armário baixo, tá? O espelho próprio do ArchiCAD, aqui é um painel amadeirado feito com parede mesmo, tá? Cuidado com algumas coisas, por exemplo, o MDF, ele é mais frágil que o piso, então ele está sendo cortado, não tem problema ficar assim, tá? Mas se você estiver usando uma materialidade mais forte, no corte vai bugar, tá? Então atenção. A gente tem aqui o espelho funcional aqui, questão de quando você entra, você vê esse espelho aqui. A gente tem aqui as portas dos armários todas de correr, e o armário que eu usei foi o armário guarda-roupa 0126, que é aquele que é bem utilizado, tá? E as configurações você vai colocar essa porta aqui, que é a porta do estilo 2, número de portas 4, você vai colocar, mexer nisso aqui, ó, por exemplo, espessura da frente, largura do montante, número de painéis você vai zerar para ele ficar só um painelzão, ó, você vê aqui que ele tem só um, tá, ó, ele tem só um painelzão, e aí a gente consegue fazer aqui um estudo preliminar mais rápido, sem precisar se preocupar com viga segmentada, essas coisas, tá certo? É isso. No banheiro, mesma coisa. Bloquinhos do ArchiCAD, revestimento de parede pintando a superfície da própria parede. Isso aqui depois a gente vai mudar para uma parede composta. Esses aqui também foram laje. Aqui foi laje. Como eu falei, depois isso aqui vira uma viga segmentada lá do bloco do arquivo segmentado, né? Do arquivo de consulta que eu tenho aqui. Beleza? Isso aqui tudo, depois eu vejo qual bancada encaixa melhor. Isso aqui é uma cuba que eu usei. Não tem cuba embutida no ArchiCAD, então eu usei essa que tem essa chapa aqui lateral, e aí eu boto ela embutida, cortando a bancada, tá? Então eu faço aqui não com abertura, eu faço aqui cortando a própria bancada mesmo, beleza? Esse chanfrozinho aqui eu faço com laje também. O nicho do banheiro eu faço com abertura, tá? Porque é um nicho mais fácil de fazer. Porém, tem uma forma de fazer com pilar segmentado e com viga segmentada. As duas formas funcionam. Posso estar fazendo depois para vocês verem, beleza? Ralo é um próprio bloco do ArchiCAD. O box também é o próprio bloco do ArchiCAD. Então a gente tem também esse bloco aqui, ó, box de correr. Você vai ter que descarregar ele aqui no arquivo, beleza? Esse foi o quarto deles. Agora a gente vai para o quarto da filha. O quarto da filha também é a mesma coisa, bem simples. Marcenaria toda feita aqui com laje. Esse aqui é um arquivozinho, um blocozinho do ArchiCAD, bloco do ArchiCAD, bloco. Aqui a base a gente fez com laje também, beleza? Bosserri, como eu falei, já tinha sido feito também com o guarda-corpo. Aqui a mesma coisa lá que eu expliquei também, que é o almofadado, beleza? Aqui a pintura da parede a gente faz superfície, então a gente tem que procurar uma cor que se adeque, salvar na superfície e trabalhar. E aqui a gente trabalhou, só isso. Esses blocos de livro também estão no próprio ArchiCAD, beleza? A minha intenção é trabalhar sempre tudo bem próximo do ArchiCAD. Aqui, nesse caso, vocês verem, tem aqui um pé solto. O pé solto também está no arquivo de consulta, nessa partezinha aqui, tá? Esse aqui é o que mais usa assim, quando você estiver modelando, tá? A gente tem aí esses arquivos para você também otimizar seu processo de projeto. Banheiro, mesma coisa, bem simplona. Armário. Acho que esse armário está sobreposto, deixa eu ver. Tinha 2 armários aqui. Armáriozinho simples, bancada simples. A gente tem aqui sanitário, box. A gente tem aqui, deixa eu cortar esse meio que tá pequeno, vai ficar ruim de andar. Box, chuveiro também do próprio ArchiCAD. E o nichozinho que eu tinha mostrado para vocês como faz. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Lembrando que vamos manter a consistência dos vídeos semanais. E depois desse arquivo aqui, a gente entra no processo de documentação da planta, tá? A gente entra agora no processo de documentação, ou seja, eu vou pegar essa planta aqui toda feia e vou deixar ela bonita, vou pegar, botar as medidas, vou criar planta de layout, planta baixa, essas coisas, tá? E aí, vou achar umas datas pra gente fazer isso junto. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!